Saúde! Os problemas de audição podem aparecer nas diferentes idades. Existem maneiras de prevenir dificuldades auditivas. Conheça e fique atento aos principais sinais de surdez. A fonoaudióloga Elis Paredeiro explica sobre as principais causas da surdez em pessoas de diferentes idades. Elis esclarece sobre a importância da audição e os tratamentos mais indicados para problemas de audição e surdez. Quais são as causas da surdez? Pode classificar de uma maneira geral como pré-natal, que são algumas deficiências auditivas que podem ser adquiridas na própria gestação, como rubéola, por exemplo, e pós-parto, né? Então, uma criança, se a gente pensar aí na causa da surdez logo nesse início, na primeira infância, alguns indicadores de risco, então algum problema pós-parto, internação em UTI, onde a criança precisou, por exemplo, ficar na UTI, tomar algum medicamento, pode ter causado a perda auditiva, baixo peso, isso são alguns indicadores que aí a gente tem que cuidar melhor dessas crianças aí, pelo menos no primeiro ano de vida. Então, o que a gente sabe? A audição, ela é um dos sentidos extremamente importante. Então, hoje é lei o teste da orelhinha. Então, logo ao nascer, todos os bebês em todas as maternidades, eles têm que passar por esse exame para realmente verificar aí se existe alguma alteração e que alteração é essa, né? Para ter um diagnóstico e saber tratar a criança já logo nesse começo. Porque uma perda auditiva, ela pode acarretar, e a perda também pode ter vários graus. Então, assim, um grau leve, moderado ou severo, independente. Isso vai acarretar vários problemas. Problema de fala, de linguagem e até problemas cognitivos. Quais as principais causas da surdez na vida adulta? Na vida adulta, ela é mais fácil de ser identificada, porque, por exemplo, o adulto ele começa a perceber um chiado no ouvido, ou ele começa a comentar, eu escuto, mas eu não entendo. Ou começa a aumentar demais o volume da TV. Então, são alguns sinais que a gente começa a perceber que pode estar aí havendo alguma alteração auditiva no adulto. Então, é mais fácil da gente perceber. E aí, realmente, a partir desses sinais, provavelmente a pessoa procura um médico, o médico pede os exames auditivos e com o diagnóstico a gente parte para a reabilitação. Quais são as formas de prevenção à surdez? As formas de prevenir a surdez, na verdade, a gente pode pensar, quem trabalha com barulho, usar o protetor. Quem usa muito fone de ouvido, depois a gente pode falar de alguns cuidados. Exames através de acompanhamento auditivo anual. Então, por mais que a perda auditiva ela começa silenciosa, pode acometer primeiro algumas frequências bem leves. Então, a gente pede para, pelo menos todo ano, também fazer um check-up auditivo, também realizar os exames para ir acompanhando. Porque também pode não ser a morte das células, mas também pode ser uma cera no ouvido que o médico pode fazer a remoção, pode ser algum medicamento, pode ser alguma cirurgia, perfuração de tímpano, algum problema nos ossinhos. Então isso dá para prevenir. A gente sempre fala, né? Quanto antes a gente tratar, melhor a gente previne. Quais os principais cuidados em relação ao fone de ouvido? Algumas dicas, né, de cuidados com o fone de ouvido. Na verdade, você sempre usar o fone, né, o equipamento, pelo menos na metade do seu volume. Perceber que usando o fone, se uma pessoa te chama, você tem que ser capaz de ouvir essa pessoa e nunca deixar que a altura do seu fone esteja num nível que você não escute o ambiente externo. Porque se isso acontece, esse fone ele pode estar assim muito alto e isso vai prejudicar, porque é a morte das células que acontece. Qual a importância da audição?
A audição ela é importante em todas as fases da nossa vida. Pensando no bebê, é através da audição que o bebê vai desenvolver, né, que a criança vai desenvolver a fala, a linguagem, o sistema cognitivo. Pensando nas crianças maiores, então em fase escolar, se a criança tem ali, começa a apresentar uma dificuldade auditiva, isso pode acarretar na aprendizagem. Então a criança que está aprendendo a escrever, se ela ouve errado, ela fala errado e ela escreve errado, né? Acarreta aí problemas, né, nessa fase de aprendizagem. O adulto, então a gente sabe que o sistema auditivo, ele é importante até para estimulação. Eu costumo falar que a audição é a porta de entrada para o nosso cérebro. E através desse trabalho das vias auditivas que a gente mantém o nosso cérebro ativo. Então, a gente tem pesquisas e estudos que comprovam que a falta de audição ela pode acarretar problemas de memória, até problemas degenerativos por essa falta de audição, que é o que acontece quando o adulto não trata e vai chegar aí na fase do idoso, que aí a pessoa está já há muito tempo com um problema auditivo e na grande maioria das vezes a reabilitação ela não vai ser tão eficaz por essa falta de estímulo durante um tempo grande, que é o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas vão prorrogando a reabilitação até no ponto de realmente estar com a compreensão até comprometida. Quais cuidados devemos ter com a audição? Não ter o hábito de usar o cotonete. O cotonete, na verdade, as pessoas acham que cera é sujeira e a cera que o nosso organismo produz, ela é proteção. E quando existe esse uso do cotonete contínuo, a gente vai empurrando essa cera para dentro, é onde pode ir ocluindo o ouvido, tá? Então, não usar cotonete, não ficar exposto a muitos barulhos. Se é uma pessoa que trabalha em locais barulhentos, usar a proteção, tomar o cuidado com o fone de ouvido, porque na grande maioria das vezes quem está usando o fone de ouvido é comum a pessoa deixar o fone autossuficiente, que não consiga ouvir o barulho externo, então isso vai prejudicar a audição no futuro. Então são alguns cuidados que são importantes a gente pensar um pouquinho, para não deixar o problema acontecer. Como se identifica uma pessoa com problemas de audição? Na maioria das vezes é através da audiometria, tá? Porque às vezes a pessoa ela tem aí alguma dificuldade até de compreensão, mas não, ou até um zumbido que pode estar atrapalhando ela, mas a gente só consegue realmente detectar fazendo um exame de audiometria. Quais os principais tratamentos para a perda de audição? Os tratamentos, eles são definidos através do diagnóstico. Então, através do diagnóstico médico, que se escolhe o tratamento. Pode ser um remédio, pode ser uma cirurgia, pode ser o aparelho auditivo, o implante coclear, mas isso só é definido através do diagnóstico de cada perda auditiva, de cada pessoa.